Um levantamento feito com base na última Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios, PNAD, mostra que em todos os estados brasileiros, mais da metade das crianças na faixa de 0 a 4 anos não tem acesso a instituições de ensino. Quase 10 milhões de meninos e meninas estão fora da escola. Segundo especialistas, até 2012, o Brasil não atingirá a meta do Plano Nacional de Educação de garantir matrícula em creches para pelo menos metade dessas crianças. Uma iniciativa de autoria da senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, certamente contribuirá para que mais crianças tenham acesso a creches e à pré-escola. E é com a autora desse projeto que nós vamos conversar agora. Senadora, muito obrigada por aceitar nosso convite e participar do programa Inclusão do quadro Senado Solidário. E a gente já começa falando exatamente desse projeto muito interessante que torna obrigatória a construção de creches em conjuntos habitacionais. É justamente onde está a maior parte da população carente, né? Como é que a senhora definiu esse projeto e se é uma forma de aproximar de fato as crianças da escola, tornar mais interessante o acesso? Bom, primeiro eu quero dizer que é uma alegria estar aqui e poder falar um pouquinho de educação. E principalmente falar dos pequenos. Falar das crianças, principalmente das crianças pequenas, significa dar voz a elas, aos direitos que elas têm. Porque elas não têm a voz para vir aqui gritar e nem fazer passeata na frente do Congresso. Mas elas têm seus direitos que têm que ser respeitados. E um dos direitos das crianças é justamente ter oportunidade de ter uma escola, de ter um local em que ela possa se desenvolver. Principalmente numa época em que as mães hoje em dia têm que trabalhar fora, e nós temos tantos exemplos assim, e que elas precisam ter um local seguro em que as crianças aprendam, cresçam, se desenvolvam. E a escola, a creche e a pré-escola são fundamentais nessa fase da vida. E, portanto, é claro, cabe ao governo garantir a creche e a pré-escola a todos que queiram. E os pais de colocarem seus filhos, desde pequeno ou não, na creche. Mas hoje a maioria precisa disso. E, portanto, é inadmissível que a gente não lute por isso. É aí a razão do meu projeto. Dizer que as grandes conjuntos habitacionais, e todo mundo conhece conjunto habitacional, pergunte se tem uma creche. Pergunte se tem um local onde as mães podem deixar as crianças. Pergunte um local onde as crianças possam ter o direito de se desenvolver e de crescer. E muito poucos. Então, a minha proposta é de obrigatoriedade. Vai construir um conjunto habitacional grande, é inadmissível que não coloque nos equipamentos públicos a creche. A creche faz parte, tem de fazer parte e obrigatoriamente tem que existir nesses conjuntos habitacionais. Quais as maiores dificuldades que a senhora acha que o Brasil enfrenta na área da educação? Lógico que a gente passa por aí na situação dos professores, né? Mas o maior problema nosso é garantir a qualidade do ensino. Esse é o grande problema. A gente quer escolas bem equipadas, bonitas, com todo o equipamento eletrônico necessário, com tudo aquilo que precisa. Queremos a merenda escolar, queremos o transporte escolar, queremos garantir que as nossas crianças tenham o que no Nordeste chamam de fardamento, o que para nós é uniforme completo, que tenham mochila, que tenham tênis, que tenham uniforme, que tenham material escolar. Ótimo, precisamos de tudo isso. Mas isso não garante, só isso não garante a educação, a qualidade da educação brasileira. O que vai garantir a qualidade da educação brasileira é a relação professor-aluno. É ter um professor bem qualificado, bem orientado, apto a poder lecionar as nossas crianças. E que estimule as crianças desde pequenininha, que tenha esse carinho com as suas crianças. Aí eu garanto que a educação vai melhorar. Senadora, a atenção à educação infantil se tornou obrigatória com a Constituição de 88. A senhora acha que de lá para cá algumas mudanças realmente foram significativas? E o que ainda a senhora acha que precisa mudar nesse campo? Na área da educação infantil, você me faz lembrar de um movimento enorme que teve em 88, na época da Constituição, da Constituinte, e que o Vital de Donê era o coordenador geral no país. O Brasil inteiro se mobilizou, mais de 1.500.000 assinaturas de pessoas pedindo aos constituintes. O lema nosso era: Constituinte, fale por nós, porque as crianças pequenas precisavam ter uma voz. Elas não podiam vir aqui no Congresso, mas nós queríamos que os constituintes as ouvissem.
e fossem os interlocutores das nossas crianças. E deu certo. Tanto deu certo que nós ganhamos um capítulo dentro da Constituição e que garantimos que a Constituição possa olhar as crianças pequenas com um outro olhar. Um olhar não só do lúdico, do brincar, mas um olhar da construção, do desenvolvimento. E isso foi feito. Então, precisamos fazer esses movimentos, todo mundo que usa Twitter, que usa os e-mails, para forçar as pessoas, principalmente aqueles que votam, a olhar a educação como prioridade. O governo acenou com a possibilidade de utilizar recursos do PAC 2 para financiar a construção de 6 mil creches no país. A senhora acha que esse número é suficiente? A senhora acredita que essa medida vai realmente entrar em ação? Bom, eu parto de uma premissa, eu não acredito no PAC 2. Então, se eu não acredito no PAC, eu também não acredito nisso. Como disse o presidente Lula, o PAC é uma prateleira de projetos, foi a expressão que ele usou. Uma prateleira de projetos. Então, é uma série de projetos. Eu posso fazer projetos. Isso não quer dizer que eles devam ser e vão ser executados. Isso vai ser uma luta que nós temos que empreender com o próximo governante desse país. Eu acho que, independente de quem seja o presidente da República, o próximo, é claro, eu pretendo que seja do meu partido, mas mesmo não sendo, quem for, aonde for, em qualquer época, qualquer tipo de governante, vai ter que ter o foco gravado na educação, gravado nas crianças pequenas. Garantir que elas, desde pequenos, tenham as ferramentas que ela vai precisar para se tornar um adulto mais participativo, um adulto mais completo, profissionalmente, inclusive, mais feliz. As pesquisas todas indicam que a criança, quanto menor ela tiver estímulos, ela for estimulada, ela tem propensão de ser um adulto mais completo. Uma sugestão que saiu da Conferência Nacional de Educação, o CONAI, que reuniu mais de 3.200 pessoas profissionais da área da educação aqui em Brasília, eles apresentam como sugestão o repasse de 7% do PIB e 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação. A senhora acha que isso é possível? Bem, nós temos uma emenda tramitando aqui na casa do senador Tasso Gereissati, que pede 100% para a educação do Fundo Social. As pessoas podem falar assim, o que é 100%, 50%? Para a educação tem tantas coisas precisando, todas as áreas precisam. Meu Deus, a saúde é problema nacional, segurança é problema nacional, transporte é problema nacional, quer dizer, tudo precisa. Mas eu quero só dizer uma coisa, sem educação nada é feito no país. As pessoas não crescem, não se desenvolvem, não têm oportunidades, não têm emprego, não ganham seu dinheiro, o país não cresce. Se você tiver educação, garantido a educação, você tem oportunidades. Você pode não usufruí-las, mas você tem. Você tem por onde buscar, você tem onde ir. Agora, sem educação, não tem. Nós temos o quê? Universalizamos praticamente o ensino fundamental e paramos aí. O ensino médio é caótico no país e as universidades estão precisando de um choque de gestão enorme para conseguirem dar a resposta que a juventude precisa. Quando fala assim, não, o Brasil está crescendo, se desenvolvendo, eu falei, quem é que vai tocar? Quais são os cérebros que vão trabalhar? Se não tiver cérebros, esses dias a senadora Marina estava dizendo que, não sei quem disse, que teremos um apagão de cérebros no país. É capaz de termos mesmo um apagão de cérebros, do jeito que nós estamos garantindo a educação, os alunos entrando nas universidades sem saber ler e escrever. Quer dizer, como é que você vai querer ter um Brasil competitivo? Um Brasil que possa dar uma resposta ao desenvolvimento que hoje se espera, principalmente no mundo globalizado, que antes o parâmetro era só nosso, entre nós mesmo. Agora não, o parâmetro é entre nós e os outros. Então nós temos que garantir a nossa cultura, a nossa educação, para a gente poder competir de igual para igual. A qualidade do ensino também passa, obviamente, pela capacitação do professor, um bom professor em sala de aula, mas que também precisa esse profissional ser valorizado e ter uma boa remuneração. Isso também compromete, né, senadora, de alguma forma, o processo, né, da educação. O professor é fundamental na qualidade da educação. E tem que ser um professor bem pago. Meu Deus do céu, o piso nacional de 950 foi um drama para poder pagar 950 para um professor.
Aí você fica imaginando como é que você quer um país, um professor alegre, feliz, pronto para atender 30, 40 pessoas, crianças que às vezes ele tem na sua sala, ganhando 950. Quer dizer, tem que ser valorizado na parte salarial e tem que ter um bom salário. Só 2% dos jovens que estão procurando um curso universitário querem ser professor. Só 2%. Ninguém mais quer ser professor nesse país. Senadora, a gente está chegando ao final da nossa entrevista no programa Inclusão e eu gostaria de deixar esse espaço para a senhora complementar ou deixar uma mensagem para os educadores, para os alunos e os pais também, né? Que bom. Eu gostaria de falar que nós estamos discutindo, vamos passar a discutir com mais profundidade, o Plano Nacional de Educação. E o primeiro Plano Nacional, eu tive a oportunidade de participar ativamente como deputada federal. E eu vou participar agora como senadora do segundo Plano Nacional de Educação. Quer dizer, uma experiência muito boa de você ver como você planejou e o que não deu certo desse planejamento. Então, o planejamento que nós vamos fazer agora tem que ser um planejamento voltado para as necessidades do país, do Brasil de hoje e do Brasil que nós queremos para o futuro. Então, nos próximos 10 anos, o que é que nós vamos pedir para a educação? Como é que nós vamos ver a educação nos próximos 10 anos? Quais são os compromissos que nós temos? Quais são os instrumentos que nós temos para garantir que eles sejam realizados? Portanto, eu queria deixar a todos, o país inteiro, que se mobilize. Não são só os professores que são responsáveis pela educação. Toda a sociedade brasileira é responsável por educação. É educação em casa, é educação na escola, é educação no trabalho, é educação em cada cantinho desse país. Se todo mundo se mobilizar e se unir mesmo, nós unirmos forças, eu garanto que nós vamos propor uma educação melhor para os próximos 10 anos e principalmente que ela seja realizável, que nós vejamos concretamente ela mudar nesse país. Aí sim, eu garanto que vamos ter um país melhor. A Conferência Nacional de Educação, CONAE, reuniu em Brasília mais de 3.000 profissionais da área. Eles representaram todo o território nacional. O encontro foi para discutir o futuro da educação e apresentar propostas que farão parte do próximo Plano Nacional de Educação. Uma série de normas que determinará as diretrizes do ensino público, que entrará em vigor de 2011 a 2020. Em 5 dias de encontro, os participantes discutiram temas relevantes, entre eles o papel do Estado na organização da educação nacional, a valorização dos professores, a situação dos alunos de escolas públicas, o financiamento da educação e a qualidade do ensino. Mais recursos para a educação e mais vagas para alunos nas escolas públicas. Essas foram algumas das propostas apresentadas durante a Conferência Nacional de Educação, um evento que mobilizou mais de 3.000 profissionais da área em 5 dias de discussão em Brasília. A abertura do evento contou com a presença do ministro da Educação, Fernando Haddad. Ele enfatizou a importância do trabalho dos delegados presentes na conferência, responsáveis pela definição das diretrizes e dos parâmetros de investimentos do novo Plano Nacional de Educação. Fernando Haddad ressaltou ainda a necessidade de o país oferecer um ensino de qualidade com professores capacitados e bem remunerados. Em relação à formação dos professores, também temos alguns desafios, mas temos uma plataforma de lançamento. Nós alteramos a lei da CAPES, multiplicamos por 4 o orçamento da CAPES, para que a CAPES assumisse a responsabilidade pela formação dos professores, valendo-se das licenciaturas presenciais e à distância, sobretudo das universidades públicas, mas também com apoio das comunitárias, onde não há universidades públicas em número suficiente para atender todo o magistério. Muito bem, hoje o professor em serviço tem à sua disposição uma vaga em universidade pública, seja para fazer a sua primeira licenciatura, seja para fazer a sua segunda licenciatura. E nós temos um grande caminho pela frente para que os professores sejam formados em número e com a qualidade necessárias para um salto na qualidade da educação brasileira. As senadoras Ideli Salvati e Fátima Cleide também participaram do evento. A presidente da Comissão de Educação do Senado considera o atendimento da pré-escola o ponto de partida
para a garantia de uma boa educação. O governo não apenas tem recursos garantidos através também do Fundeb, que foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, como está fazendo um grande esforço no sentido de ampliar, de ajudar os municípios a ampliar a rede de atendimento da pré-escola e da creche em todos os municípios brasileiros, através do programa Pró-Infância. No ano de 2009, foi implementado este programa para atendimento e construção imediata de 1.000 creches no país. Além da presença de autoridades, cerca de 2.500 delegados e 700 observadores lotaram o auditório do Centro de Convenções de Brasília para traçar as metas do Plano Nacional de Educação. A secretária de Educação Básica do MEC, Maria do Pilar Lacerda, ressaltou a importância da pré-escola na formação do indivíduo. Primeiro, a gente tem de lembrar que a educação infantil ela é obrigação constitucional dos municípios. Então, para que haja construção, equipamento, é preciso um convênio do governo federal com os governos municipais. Segundo, destacar que desde 1988 a educação infantil já é direito. Ou seja, toda vez que o pai procurasse, ele tinha de ter uma vaga. A valorização do professor foi tema de uma longa discussão. Uma pesquisa recente revelou um dado preocupante. Apenas 2% dos estudantes jovens teriam interesse em seguir a carreira do magistério. Isso é assustador para nós, mesmo porque essa pesquisa aponta jovens falando e seus pais dizendo que valorizam muito o professor, que acham uma carreira muito bonita, mas não desejam isso para os seus filhos. E por que não desejam? Aí sim que eu acho que nós temos que fazer essa avaliação. Uma questão é a questão salarial, sem dúvida nenhuma, mas não é só uma questão salarial. Nós temos a própria valorização desses profissionais da educação, e valorizar profissional da educação implica em você ter uma carreira, quer dizer, como é que ele entra nessa carreira, quais são os estímulos de ficar 30 anos trabalhando num espaço, fazendo projetos, tendo jovens todos os anos entrando com desafios sempre novos, qual é o estímulo de se trabalhar com essa perspectiva dentro de uma área de conhecimento, dentro da geografia, da física, da química, da educação física, da arte, né? Quais são os desafios para esse professor? A proposta do novo Plano Nacional de Educação será examinada e votada pelo Congresso Nacional. No Senado, as discussões sobre o assunto já começaram. Logo após o encontro do CONAI, realizado no final do mês de março, os senadores da Comissão de Educação realizaram uma audiência pública com especialistas da área e debateram as metas que farão parte do novo plano. A avaliação de aprendizagem, a formação de professores e a alfabetização de alunos foram temas debatidos por parlamentares e pelos especialistas em educação. O presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, UNDIME, Carlos Eduardo Sanches, primeiro a falar, fez uma reflexão sobre a atual e preocupante situação dos professores. 47% dos nossos professores hoje no Brasil não têm a formação adequada para estarem atuando na educação básica. E analisando estado a estado, nós podemos observar algumas situações um tanto quanto favoráveis do ponto de vista da análise do cenário nacional, mas situações preocupantes, como no Acre, como em Alagoas, como no Amapá, como na Bahia. Então, é uma reflexão importante para ponto de partida de qualquer discussão nesse sentido. Outra questão importante é que, se nós pegarmos o PNAD 2007, nós vamos ver o nível salarial dos professores que atuam hoje na educação básica. Os professores que atuam na educação infantil com formação em nível médio têm uma média salarial no Brasil de R$ 913. No Sudeste isso sobe para R$ 1.081, mas na região Nordeste baixa para R$ 677. Avaliar, portanto, o nível de remuneração dos nossos professores também é um ponto de reflexão, de partida nessa discussão. Temos dívidas importantes, como na educação infantil, em que a meta era de que 50% das crianças de 0 a 3 anos estivessem frequentando a escola e apenas 18% estão. Nos últimos 10 anos, nós crescemos os investimentos em educação, o Brasil cresceu à razão de 0,2%.
Se nós não mudarmos isso, e a CONAI, nesse sentido, foi muito claro, o esforço de todos os delegados nesse sentido foi muito claro, que se nós não mudarmos essa razão de investimento, efetivamente não vamos alcançar resultados diferentes dos obtidos nesse momento. Concordo com a nossa luta, que deve ser de todos mesmo, por mais melhoria do financiamento, nós precisamos sim, né? Eu acho que isso é uma coisa que se coloca mesmo para o nosso país. Mas também digo sempre, sabe, às vezes com medo de ser mal entendida, que com o que se tem, a gente pode fazer melhor. Isso aí eu não tenho dúvidas. Com o dinheiro que se tem, nós poderíamos já ter, e com essas melhorias que são visíveis, que são, né, muito presentes no nosso país hoje, eu vejo que a gente pode sim fazer melhor. Tendo especialmente responsabilização pelos resultados desse serviço público que nós prestamos, né, de tanta relevância. Eu concordo com a Isolda, não depende só de recurso. O recurso que nós temos, se for bem utilizado, ele pode realmente trazer ótimos resultados. Evidentemente que precisamos rever, e aí concordo com o Carlos, com a distribuição desses recursos, que faltam recursos específicos, especialmente na questão dos municípios. Entendo que o Poder Legislativo tem que estar junto com o Executivo e tem que estar junto com a sociedade, pensando na nossa educação, especialmente aí pós-CONAI, que traz um grande desafio de construir o Plano Nacional de Educação, que eu não gosto de fazer críticas ao anterior. Eu acho que foi um momento histórico, ele foi pensado de uma forma gigantesca. Eu acho que nós aprendemos, se nós não conseguimos avançar, mas era uma tentativa. Agora sim, com essa aprendizagem dos últimos 10 anos, vamos pensar num plano mais enxuto, num plano mais real, mais concreto, e que possamos fazer, diria, para realmente encerrar, muito mais do que políticas públicas, mas tornar a educação, assim como os outros países que conseguiram superar seus problemas educacionais, uma política de Estado, com um pacto da sociedade pela educação, e não uma política de governo. O que foi construído no passado em termos de Plano Nacional de Educação foi muito importante, porque teve também a participação da sociedade, né? E naquele momento a sociedade ficou muito desejosa de que o governo viesse junto. Nós temos aí já a finalização da vigência desse plano e agora dentro de um novo momento onde a sociedade, o governo, o legislativo, o judiciário, todos são chamados para a construção de um novo plano mais adequado para o novo tempo. A senadora Marisa Serrano, autora do requerimento que deu origem ao debate, disse que este é um momento importante porque o país tem a chance de reavaliar as novas diretrizes da educação para garantir um ensino com qualidade. Tenho certeza que com o amadurecimento de toda a comunidade escolar brasileira e acadêmica e também da sociedade, nós vamos ter um segundo plano nacional jamais exequível. Já o senador Flávio Arnes manifestou preocupação com dados do sistema de avaliação do ensino básico, que indicam um rendimento escolar baixo dos alunos, inferior a 30%. Nós temos que alfabetizar na idade certa. Eu acho que é a expressão correta. Eu acho que esse deve ser o desafio do Brasil, né? Como alfabetizar a criança na idade... Porque se ela é alfabetizar na idade certa, ela vai ter um desempenho, imagino, muito melhor para frente, porque a alfabetização, dominar a leitura, particularmente a leitura, a escrita, a fala, né? E a fala e a compreensão da fala, quer dizer, a linguagem, né, é fundamental para ela ter sucesso nas outras áreas. Na saída, alguns convidados falaram sobre a importância da educação infantil. A alfabetização é a leitura do mundo, então não necessariamente leitura da letra. A letra vai ser uma etapa dentro da escola, mas essa criança ela precisa diferenciar pai, mãe, tio, água de pedra, árvore de casa. Enfim, são essas diferenças que são estimuladas ao longo dos primeiros anos de vida que vão ser fundamentais no processo de letramento. É preciso que nós tenhamos escolas de educação infantil, para que os conteúdos e a atenção à criança seja apropriado para a sua idade. É isso que nós defendemos. Veja a seguir de que forma as brincadeiras ajudam o desenvolvimento cognitivo da criança. No próximo bloco.